Então, nesse caso, ressalvando, no meu voto é acompanhando com ressalva, ressalvando que não considera ilicitude da prova, mas negando provimento ao RE porque tem mais de um fundamento e um é infraconstitucional, que é esse do interrogatório. E a rigor, senhor ministro, apenas uma ressalva que eu peço que consiga. Dos dois fundamentos, o primeiro que está no acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é precisamente essa questão atinente ao interrogatório. Por isso que na intervenção do ministro Fux eu mencionei que havia dois fundamentos que implicavam no mesmo resultado. Eu estou adotando os dois fundamentos. Sim. E eu estou apenas ressalvando um deles, porque eu imaginei que os dois eram constitucionais, mas nesse caso não, né? Um é subconstitucional. Eu continuo achando que, neste caso concreto, a revista violou as nossas regras. Foi uma revista vexatória, claramente vexatória, da irmã de um preso, sem as cautelas que nós estabelecemos, de invasão das suas cavidades íntimas e, consequentemente, considero vexatório. O que nós estabelecemos é que, para não ser vexatório, é preciso que haja uma suspeita prévia, robusta, tangível, como sugeriu o ministro André. Mas, presidente, nós não temos essa informação se havia suspeita ou não. Aqui nós temos que tomar muito cuidado. Justamente por não ter informação que porque estou a favor do réu. Mas aqui não há nem alegação da defesa de que não havia suspeita. Simplesmente a alegação da defesa é que a revista íntima é ilícita. Então, nós temos realmente aqui, eu também, em relação ao argumento, como já havia votado desde o início, eu havia acompanhado na questão do resultado da negativa do recurso extraordinário em virtude tão somente, e o meu voto é nesse sentido, em relação da inversão da nulidade do interrogatório. Não considero ilícita aqui a revista íntima. E para deixar claro que é o Ministério Público que tem que provar que havia suspeita. E não a vítima que tem que provar que não havia. E o recurso aqui é do Ministério Público. Eu acho que no caso concreto não é tão complicado o problema. O problema é deixar claro que não se pode considerar ilícita a prova obtida pela revista íntima antes dos casos anteriores à nossa regulação desse procedimento. Essa diretriz está chancelada, de que os efeitos do reconhecimento da ilicitude são prospectivos. Mas, no caso concreto, o reconhecimento, de algum modo, já estava presente lá no julgamento cujo acordo é objeto do recurso. Nada obstante, a questão central aqui nem foi exatamente esse fundamento. Como eu mencionei antes, o fundamento primeiro foi a inversão dos depoimentos na fase do interrogatório. E isso que está prioritariamente no extraordinário. Portanto, por um ou por outro, ou por ambos, o resultado é o não provimento. E quanto à ilicitude da revista íntima, a tese tem efeitos prospectivos. Nada do que se decidiu reconhecendo a licitude, e no meu modo de ver, reconhecendo a ilicitude, se altera com esta decisão. Ministro Fachin, permite? Veja, no acórdão do STJ, ficou claro que a existência de anterior informação anônima, dando conta de que a ré tentaria entrar com drogas no estabelecimento prisional, indica o dispêndio de maior atenção das autoridades policiais e dos agentes penitenciários apelantes. Na nossa tese, hoje aprovada, nós admitimos como suspeita a denúncia anônima. Por isso que, nesse caso, e aqui é a minha última intervenção, eu afasto a ilicitude da prova pela revista. Fico só na questão do interrogatório, porque, presidente, aqui não é nem questão do Ministério Público ter que provar. A matéria é em conteste no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, de que havia denúncia anônima anterior. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Fachin. Alguém diverge da negativa de provimento? Senhor presidente, eu peço apenas que registre a ressalva, que é negando provimento, acompanhe com ressalva, apenas pelo fundamento atinente ao interrogatório. Eu também. O ministro Fachin, ao negar provimento, disse alguma coisa diferente? Eu estou propondo a negativa de provimento. Bom, o fundamento do voto está no fundamento do meu voto, a adoção dos dois motivos. Portanto, tanto a inversão dos depoimentos na ocasião do interrogatório, quanto a revista íntima, que foi chancelada como ilícita pelo acórdão recorrido. Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento
ao recurso, vírgula, com a ressalva dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino Pode inserir, perdão, ministro. e do ministro Fux, quanto à ilicitude da revista íntima neste caso. Nesse caso, eu também já havia acompanhado o ministro Alexandre de Moraes. É que a questão da tese foi a construção de acordo com a maioria. E, evidentemente, no caso concreto, as várias atas de julgamento têm um histórico. O ministro Alexandre de Moraes, ele, tal qual o relator, negou o provimento, mas por um único fundamento, mantendo por um único fundamento. De tal sorte que, naquele momento, eu, que havia pedido vista, depois devolvi acompanhando Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes. São os fundamentos do voto. Eu penso que, na verdade, tudo... Ao eu dizer que acompanhava o ministro Alexandre de Moraes, eu acompanhei os fundamentos do voto de Sua Excelência. Então, mas o dispositivo final é negativo. Claro, apenas a ressalva importante para fins de formação de jurisprudência. Então, nesse sentido, se for colocado como ressalva, eu tenho que acompanhar o ministro Alexandre na ressalva.